Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas, como Ele fez, e como Ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Muito bom dia, povo de Deus, graça e paz, manhã de domingo, e hoje nós iniciamos a nossa primeira aula sobre discipulado. Amados, a maior oportunidade, o maior privilégio que alguém pode ter é ser chamado para poder fazer a obra do Senhor. E eu quero já começar falando para você que está me assistindo, meu irmão, minha irmã em Cristo, se você fosse convidado, imagina só, se você fosse convidado por alguém, assim, alguém muito importante, bilionário, uma pessoa confiável, que te amasse mesmo ali, para ir numa viagem maravilhosa na sua companhia de graça, só que sem família e sem amigo, e ainda colocasse algumas condições para você, tipo assim, ó, deixa todos os teus compromissos para trás, vem, vamos comigo nessa viagem. Você está disposto a viver com um grupo que você não conhece, pessoas estranhas, viver nesse grupo aí junto durante essa viagem? E um outro detalhe, hein? Você ainda tem que se comprometer a fazer propaganda da viagem depois que você voltar. Eu pergunto para você, e aí, você toparia? Porque grandes oportunidades custam preço, e grandes oportunidades não se joga fora não. Por isso que eu quero te convidar, abre aí a tua Bíblia, Evangelho de Marcos capítulo 3, pega aí, Evangelho de Marcos capítulo 3, a partir do versículo 13. Eu tenho certeza que ao final desse devocional, é bem pequeno, não sai daí não, porque o Senhor vai falar de forma objetiva. Aqui a gente não enrola não, a gente chega, fala o que tem que falar e acabou, amém? Evangelho de Marcos capítulo 3, a partir do versículo 13 até o 19, olha o que diz. Depois, Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem. E eles foram. Escolheu 12 e chamou eles de apóstolos, para que o seguissem e fosse enviado para anunciar sua mensagem. E lhes deu autoridade para expulsar demônios. E esses foram os 12. Aí, aqui tem o nome dos 12. Simão, a quem ele chamou de Pedro. Tiago e João, filho de Zebedeu. Deu o nome deles de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariote, aquele que traiu Jesus. E o que eu quero falar para você é que ser um discípulo de Jesus, amado, é o projeto mais fascinante da vida.
e essa disposição de cada um de nós. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas ignora e não dá o devido valor ser um discípulo de Cristo. E algumas pessoas entendem que é apenas como uma prática de uma religião, mas vai muito além disso. E através desse texto aqui, Jesus, ele vê ali os primeiros discípulos e ele chama para aprender com ele. E Jesus chama eles e ainda permanece com ele. O chamado é para ser como Jesus. Só para você ter uma ideia, lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo diz para aquele povo: ei, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha Pedro e João subindo a hora 9 no templo, depois que Jesus tinha sido assunto aos céus. Ele olha para aquele coxo e fala: olha para mim, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas em nome de Jesus levanta e anda. Olha a autoridade, coisas que a igreja do Senhor está perdendo dia após dia. Essa autoridade, essa convicção, esse estar maravilhado pelo chamado do Senhor. Já pensou? É muito mais, amado, do que a gente apenas obedecer às doutrinas, vamos colocar assim, cumprir os rituais, o termo de uma religião. Amados, o Senhor está te chamando para estar com Ele em relacionamento. Um relacionamento ali de amizade, de intimidade, que cresce a cada dia. Porque o verdadeiro discípulo é aquele que abre mão de muitas coisas para estar com Jesus, para ter a sua vida transformada dia após dia. É para ser testemunha de Jesus, amado. É para isso que o Senhor está chamando. Quando Jesus chama o seu discípulo, o que ele tinha em mente? Fazer deles pregadores da palavra, ou seja, retransmitir tudo aquilo que estava recebendo do relacionamento com Jesus. E o verdadeiro discípulo, amados, é aquele que compartilha a sua fé, é aquele que não guarda para si os tesouros que recebe na caminhada cristã, mas procura atrair outros para terem a mesma experiência. Tem gente que fica aí sendo gordão, só recebe, não fala nada, não influencia ninguém. Ei, meu irmão, você que está me assistindo, atraia pessoas. Abra a tua boca, começa a falar de Jesus. Fala dos relacionamentos que você já teve, das experiências que você já teve. Tem muita gente que fica ouvindo o testemunho lá, ouve: ai, que lindo aquele testemunho, maravilhoso aquele testemunho. Aí fala assim: puxa vida, eu queria viver de milagre. Eu não quero, não. Eu não quero viver de milagre. Eu não quero ficar ouvindo o testemunho dos outros. Eu quero ter as minhas próprias experiências e passar para as pessoas. Isso é importante, sabe? Tem gente que só engorda, não passa nada. Às vezes a pessoa ouviu uma palavra profética, uma palavra abençoada, e ela guarda para ela. E às vezes aquela pessoa que está trabalhando com ela poderia ouvir um testemunho daquela pessoa, mas não, a pessoa vai dizer: ai, eu queria que você falou, eu queria viver de milagre. Abra a tua boca, atraia pessoas. O chamado de Jesus é para fazer de nós autoridade. Amados, o Senhor tem coisas preciosas para a tua vida. A maior parte dos problemas que as pessoas estão vivendo hoje tem origem na dimensão espiritual. Satanás e os seus demônios estão escravizando as pessoas. Com o quê? Com vícios, com depressão, com miséria, com doenças. Olha o tanto de coisa. Nós vemos pessoas tirando a própria vida. Nós vemos pessoas totalmente afundadas na depressão. E eu pergunto para você: cadê os discípulos de Jesus? Homens e mulheres que poderiam estar influenciando. Entenda isso, amados. Por mais que o homem tente, ele não tem poder para se livrar desse domínio. Só quando nós aceitamos o convite para sermos discípulos de Jesus, Ele nos dá autoridade para vencermos os demônios, tanto na nossa vida, como na vida daqueles que a gente ministra. Quer ver? Olha só, Lucas, Evangelho de Lucas, deixa marcadinho, Evangelho de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas, o terceiro livro.
Lucas 10:19, quer dizer: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Olha o que Jesus está falando para o seu discípulo: vou te dar autoridade para você orar pelo enfermo e ele vai levantar. Evangelho de João capítulo 14, versículo 12, Jesus está declarando: aquele que crê em mim faz as mesmas obras que eu faço. E ele ainda confirma no versículo 13: tudo quanto pedis em meu nome eu farei, para que Deus seja glorificado. E ele continua falando no 14: e tudo quanto pedis em meu nome eu farei, para que Deus seja glorificado. Ele está confirmando isso sobre os seus discípulos. A autoridade, coisa que a igreja do Senhor tem perdido dia após dia. Por quê? Porque já não tem mais a paixão dos discípulos de serem imitador de Cristo. Já não tem mais aquela paixão de discipular uma pessoa. Já não tem mais aquele amor de poder acolher alguém e acompanhar ela no chamado. O Senhor Jesus está chamando a gente para viver em comunhão. Jesus não chamou apenas um discípulo para estar com ele, não. Ele formou uma equipe. Ele chamou pessoas muito diferentes e desafiou elas a andarem juntas. Você viu que coisa bacana? Só que, infelizmente, amados, há muitos que tentam manter aquele relacionamento muito particular com Jesus e não crescem na fé. Entende? A gente, o que eu estou querendo dizer aqui? Essas pessoas não estão dispostas a se comprometerem com a equipe. Essa é a importância do discipulado. Porque é no meio da família cristã que a verdadeira equipe, ela vive. Ela se levanta, ela cresce, ela amadurece. Temos que viver juntos em comunhão. E aí, eu pergunto para você: e aí, está disposto? É fácil viver em comunhão? Não é não, mas nós precisamos disso. E para a gente concluir essa primeira lição, eu quero falar para você: desafia aí. Cada pessoa que você conhece que diz que é crente, assumir um compromisso com Jesus. Fala, assume aí um compromisso com Jesus. Eu te desafio, você que está me assistindo, eu estou desafiando você a assumir um compromisso com Jesus. Não com a igreja, não com uma instituição, mas você e Cristo. Você ser um discipulador de uma outra pessoa e acompanhar aquela pessoa. Porque Jesus, ele escolheu cada um desses homens e convidou para serem seus discípulos. E outro detalhe, ele não forçou ninguém. Cada um deles teve que demonstrar disposição para deixar muitas coisas para trás e seguir a ele. Então, eu digo para você hoje, nessa manhã de domingo, Jesus está te chamando para que você seja um discípulo, que faça discípulo, que faça discípulo e que faça discípulo, mas assumindo um compromisso com ele. E aí? Está disposto? Ah, pastor, mas é muito difícil. Amados, um dos discípulos era Judas Iscariote. Ele não fez de todo o coração e acabou traindo Jesus. Ser um discípulo, amados, é uma oportunidade maravilhosa que eu e você temos, mas também é uma escolha que eu e você precisamos fazer. Amém? Então, eu te pergunto aí, hoje, agora, que resposta você vai dar hoje ao convite de Jesus, que está falando: filho, filha, vem, eu te escolho como meu discípulo. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a obra das tuas mãos, e domingo que vem nós estaremos juntinhos trazendo a segunda lição, que é das boas sementes.